Olá, meu nome é Renata, eu sou a autora do conteúdo que você está acessando. Ah, esse áudio faz parte do livro Relações Permitidas e ele vai falar um pouco do capítulo Oceano Profundo. Ah, nesse capítulo, a parte que eu quero deixar um pouco mais clara é que o encontro de Ná, da personagem principal, com o terceiro marido dela, por mais que se tente escrever de uma forma coerente, não foi. Ah, se colocasse como dois animais de espécies que nunca se encontraram e estão se decidindo se um ao outro é um inimigo, ou uma comida, ou um amigo, por que não, né? Por que não colocar assim? Ficaria mais próximo do que eu vi, nas visões. Mas, de novo, sacrifícios são feitos em nome da narrativa, eles são necessários, e mais para frente fica claro o porquê de eu estar escrevendo as partes das visões que eu vi, porque se você não viu os outros vídeos e áudios, aliás, tudo aqui, vou mencionar de novo, é com pouca edição, eu não tenho tempo para levantar o estúdio, quer dizer, o estúdio tem o canto dele, mas assim, eu uso para outras coisas também, eu não tenho tempo, eu sou mãe, eu cuido de uma casa imensa, eu tenho cachorros, eu tenho marido. Não é porque eu sou mulher, se você é um pai e tem filho, cachorro, esposa, uma casa, você sabe, e trabalha, você realmente sabe de uma coisa, não vai dar tempo. E eu não quero mais deixar esse projeto do livro para trás, porque existem ensinamentos que foram muito benéficos na minha vida, e eu sei que pode ser muito benéfico na sua também. Então, fica até o fim. O que você não, o que você entendeu do que você está lendo e não aproveitar na sua vida, fica tranquilo. Nem tudo, tudo que a gente lê não é para ser aproveitado. Para a vida de um aproveita 100%, para outras 50%, para outros aproveita nada, foi só uma leitura para te mostrar qual o caminho que não é para você, qual o ensinamento que não é para você. Não leva tudo muito a ferro e a fogo, não. É, eu já tenho bastante tempo a mais do que quando eu escrevi esse livro e os outros, e eu vou dizer, quanto mais idade você pega, mais você entende que é para levar nada a ferro e a fogo na vida. Não é no melhor interesse seu levar tudo para o lado pessoal, para o lado aflitivo. E, e o que você puder aproveitar do conteúdo aqui, ótimo. Pelo menos você passou sem precisar de tantos exageros, tanto envolvimento com situações para aprender. Porque um professor nos ensina para a gente não ter que passar tudo aquilo que ele está ensinando. Não haveria tempo em uma vida e, e você, por estar aprendendo, você pode não ter que passar por aquilo, se for da sua vontade. Então, realmente, o conhecimento vos libertará. Jesus falou certo, e é o que acontece mesmo. Mesmo quando uma coisa parece não fazer sentido para a sua vida e você fala, largue mão disso aí, sim, ponha lá na prateleira do deixa eu ver para mais tarde, talvez, não sei, não tenho certeza, prateleira, nome de prateleira. Mas eu já me salvei de situações muito, muito ruins, porque certas coisas eu deixei na prateleira do mais tarde veremos. E foi o que salvou a situação anos e anos depois. Então, assim, a interação entre essa sociedade cujas visões eu vi, elas não têm corpo biológico do que eu possa entender. Ninguém morre, então não há corpo biológico. Se nasce, mas você nasce, na realidade, você meio que passou da fase de larva para a fase à frente. Você era um ovo e você eclodiu.
mas você nunca volta ao estado de não ser, não existe. Então, para você expandir, porque o universo está em expansão, então qualquer coisa que exista, físico ou não físico, não estou falando em física, ciência, estou falando em corpo físico, em corpo material. Tudo que existe com corpo material ou não, tem que expandir. Então, essa sociedade, ela expande a consciência, ela expande a sociedade em si e traz para a existência de evolução da espécie a que eles pertencem, se unindo a povos que não são o próprio. E veja, eles não precisam porque eles não têm interação, não há interação biológica, eles não precisam miscigenar o DNA deles para que não haja um empobrecimento da, da genética deles. Eles expandem porque é assim que eles evoluem. E vai saber se realmente essa passagem no corpo físico não seja só mais um método para expansão, porque como somos eternos, disse até Jesus, disseram outros mestres, essa é a forma. Então, se eu fosse descrever muito, de forma muito pura, como que se dão os casamentos, as uniões entre as espécies e por que que o fator é muito importante, fica complicado se você ler só um capítulo, mas mais para frente vai dar para entender por que que eu entro em alguns detalhes de coisas que aconteceram no primeiro casamento do casal principal ou dos personagens principais, e mais à frente falo dos personagens secundários, os detalhes um pouco mais a fundo. Isso tem mais a ver com a questão do fator. O fator é uma coisa que eu dei o nome, é uma enzima. As pessoas se unem porque sem a enzima elas não conseguem absorver, porque eles não comem, então eles não têm como absorver as energias ao redor, o ar ao redor, a água ao redor, se eles não têm a enzima apropriada para aquilo. E é por isso que ocorrem as uniões. Geralmente, casamentos, como a gente definiria, só ocorrem quando você muda de ambiente geográfico. Então, se da água você vai para a terra, da terra para a água, do ar para a terra, você precisaria ter uma coisa que você mesmo não produz, e é por isso que acontecem as uniões. Fora das uniões, você tem como se aproximar de outros seres e interagir suas energias com as energias desses outros seres. Mas você fará num nível que para nós seria como um namoro, como um concubino, por isso que é chamado concubino, porque não vai gerar seres. É para engrandecimento das energias de cada um. Sim, tem relações que são por prazer, mas o prazer é comida. Não existe prazer sexual para eles, existe a comida, existe aquilo que você precisa. Então, fica difícil falar que eles estão se relacionando sexualmente, porque não seria correto, não seria o que eu vi. Eu espero que você ah, que você aproveite a leitura. Se não aproveitar, sempre lembre que muita coisa que eu já li foi só para falar, olha, isso aqui eu não aproveitei. Porque se fosse para a gente só ter experiência onde acontece o que a gente quer, o mundo estava já implodido. A gente precisa do contraste daquilo que é bom para nós e daquilo que nem tanto, para seguir em frente. De qualquer forma, obrigado por estar aqui. Até o próximo capítulo.